Olá, candidato. Nós vamos estudar agora a legislação arquivística. O candidato tem que estar atento que não basta só gravar a lei. Até porque, na verdade, para uma prova de arquivologia nível 2º grau, não é cobrado letra de lei. Somente em provas para nível superior, cargo arquivista. Mas, Fabrício, cai questão de prova dentro do contexto da lei? Com certeza. A prova não te coloca a letra de lei, mas você vai ter que saber, vai ter que entender certos conceitos que, no fundo, estão dentro da lei. Vou fazer uma abordagem do que aquilo que realmente tem mais caído em prova, mas, repito, não será cobrado letra de lei. Mas é bom o candidato estar fazendo um concurso para nível técnico, cuja matéria é arquivologia, entenda pelo menos a lei, saiba que ela existe e saiba contextualizar em cima dos autores, como Heloísa, Marilena, Schillenberg, entre outros. Legislação pertinente. Então, vamos começar iniciando tratando sobre a Lei 8.159, que é a Lei dos Arquivos, ou seja, é tratar da legislação do ponto de vista da arquivologia no Brasil. Então, temos a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. A Lei 5.433, de 8 de maio de 68, regula a microfilmagem de documentos especiais e dá outras providências. E o Decreto 1799, de 30 de janeiro de 1996, regulamenta a Lei 5.433, de 68, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências. Antes de entrar na lei em si, temos que estar atento que a ideia de microfilmagem, na verdade, nada mais é do que uma fotografia do documento. A sua origem para valer surgiu em 1929, 1930, nos Estados Unidos, e pela crise lá da Bolsa de Valores, na crise do capitalismo, que é a chamada crise de superprodução, mas mesmo assim a arquivologia, né, no que se refere à microfilmagem, tem a sua origem ali. Por que falamos isso? Porque quando você trabalha com a chamada digitalização dos documentos, que tem a sua origem em 1929, o termo nem era microfilmagem, era micografia, onde na verdade você ia digitalizar as informações, e dentro dessa realidade houve já um avanço na área cinematográfica nos Estados Unidos, que criou na verdade as fotografias e as câmeras de 35 milímetros. Então, na verdade, a arquivologia, ela nasce dentro do contexto do cinema, no que se refere à microfilmagem, que o termo, na verdade, era micrografia, que daí foi chamado de microfilmagem posteriormente. Então, vamos estudar a Lei 8.159, Lei dos Arquivos. Artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial de documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso e avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. O que, na verdade, temos que estar atento nesses dois artigos é que a origem da arquivologia, no que se refere, né, à lei, ela tem seu desdobramento dentro da ciência chamada diplomática. O que, na verdade, é a diplomática? A diplomática se preocupa com a autenticidade do documento. Em outras palavras, o documento é autêntico, ou seja, autenticidade e fidedignidade. Ou seja, será que aquele documento realmente trata o que realmente é? Então, dentro dessa realidade histórica, ao longo dos tempos, há uma preocupação, e sempre houve do ponto de vista histórico-cultural, sobre a validade do documento. Havia toda essa ideia de famílias, dinastias, né? O que acontecia? De repente você poderia introduzir alguns nomes ali que na verdade eram falsos. Então as pessoas poderiam ter direitos que na verdade não estava, de uma certa maneira, legitimado, até porque eram documentos falsos. Então, dentro dessa realidade histórica-cultural, há toda uma preocupação da ciência chamada diplomática que se preocupa com o documento em si. E quando se preocupa com o documento em si, não se está discutindo de qual empresa, de qual instituição, de qual órgão. O que realmente interessa na diplomacia é a autenticidade do documento, é a fidedignidade do documento, ou seja,
aquele documento retrata o que realmente é, ele realmente é verdadeiro? Então, a diplomática trabalha com unidades isoladas do documento. Dentro dessa realidade, a arquivologia é um desdobramento da diplomática, onde ela não trabalha agora com unidades isoladas, mas sim com a questão documental no que se refere aos órgãos, seja ele público ou privado. E como na Revolução Francesa verifica-se que há uma preocupação da guarda dos documentos pelo governo, e no decorrer da Revolução Francesa, em 1789, é aí que surge o termo custódia, onde toda a documentação passa a ser guardada pelo governo, então há toda essa preocupação quanto à legitimidade e autenticidade do documento. No fundo, provar se aquele documento é autêntico ou não é uma outra ciência, tem essa origem na diplomática. Mas a arquivologia, ela amplia esse conceito dentro do contexto de saber se aquele documento realmente é verdadeiro, mas em relação àqueles órgãos daí provém, seja ele público ou privado. O que o candidato também deve saber é que a micrografia, que está associada à microfilmagem de documentos, ela não é recente, ela tem a sua origem em 1929 e 1930 com o desdobramento dos Estados Unidos da indústria cinematográfica. Então, dentro dessa realidade, de acordo com os artigos, o que temos que saber? Há o interesse agora, do ponto de vista governamental, da guarda de documentos, seja ele público ou privado, até porque será verificado que certos documentos privados poderão ter até a custódia do governo se for importante para o país. E mais, os documentos, do ponto de vista jurídico, ela tem uma finalidade histórica cultural e tem valor probatório, valor de prova. E quando você fala valor de prova, você está discutindo a autenticidade do documento, que na verdade é uma característica da diplomática que se preocupa com a autenticidade do documento. E a arquivologia se preocupa, na verdade, com o documento que vem de outros órgãos. Tempos passados, a arquivologia era dividida também em duas partes. No seguinte contexto, havia os administradores que guardavam os documentos de terceira idade e os documentos num arquivo permanente, esses sim eram os arquivistas. E havia, na verdade, um grupo de administradores que cuidavam, na verdade, dos documentos das empresas. E esses caras, na verdade, não eram arquivistas, mas, na verdade, são uma influência da cultura anglo-saxã, que ficou predominando em vários países mundo afora. Mas, anteriormente, a arquivologia, o arquivista, só guardava documentos, só se preocupava com documentos de terceira idade e de guarda permanente. Objetivo funcional, função administrativa, que no fundo são os documentos de primeira e segunda idade, quem antigamente cuidava era o administrador mesmo, era um grupo de pessoas dentro da atividade empresarial que guardava aqueles documentos de uso corrente na empresa, seja ele dentro do contexto das idades, da primeira idade e segunda idade. Então você vai perceber que a lei, na verdade, ela vai legitimar certos interesses econômicos administrativos. E não se iludam, o direito dentro dessa realidade é um subproduto do poder no sentido dos interesses dos documentos de uma instituição, seja ela pública ou privada. Artigo 8º. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Visão do Schellenberg. Parágrafo 1º. Consideram-se documentos correntes aquele em curso ou que, mesmo sem movimentação, constitui consultas frequentes. Parágrafo 2º. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguarda a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Parágrafo 3º. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Então, de acordo com a Lei 8.159, que foi visto, o que esses artigos estão tratando? Na verdade, nas idades dos documentos, primeira, segunda e terceira idade, focando a linha do Schellenberg e mais,
O documento tem valor de prova, valor probatório, ou seja, tem que ser autêntico, né, lá da diplomática, né, ele tem que realmente ser o que diz ser. Então é isso que está por trás da lei, ou seja, é toda essa legitimação da diplomática, da arquivologia e, na verdade, defendendo dentro de um contexto os autores, como Heloísa, Marilena e Schellenberg. A lei, dentro de uma linha de raciocínio, está mais dentro do contexto do Schellenberg. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Imprescritíveis, não perdem a validade. O que realmente temos que estar atento com esses artigos aí? É a importância do documento quanto à sua guarda e, mais do que isso, cada arquivo, ou seja, cada documento na sua esfera de competência. O que é do Estado é do Estado, o que é do município é do município, o que é da União é da União. Fabrício, eu posso ter um documento do município que está lá no Estado? Na prática, isso pode até ocorrer, mas não deveria. Regra geral, cada documento na sua esfera de competência. Fabrício, eu posso levar um documento para casa? Não, porque ele é inalienável e mais também, ele é imprescritível, não perde a validade. Mas, Fabrício, se um documento está associado a um direito meu, que eu vou ter acesso, mas aí é outra situação, é por ordem judicial, onde há a chamada desclassificação dos documentos, que não é aqui o caso. Artigo 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Artigo 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Artigo 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferido para o exterior. O que esses três artigos, na verdade, têm de interessante aí? É que, no fundo, um documento pode ter a guarda do governo, mesmo que seja um documento privado. Mas se ficar provado que esse documento privado é de interesse histórico-cultural para o país, nada impede de o governo até custear, né, a guarda desses documentos, assim como a sua preservação. Então, regra geral, documento privado que tem interesse ou importância histórico-cultural é importante para um país no que se refere à guarda dos documentos pelo governo. Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o poder público exercerá preferência na aquisição. O que podemos dizer com relação a esse parágrafo único? É que, na verdade, o governo tem o interesse de certos arquivos privados de interesse histórico-cultural e valor de prova. Ou seja, documentos privados também são importantes para um país. Artigo 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social. Artigo 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Artigo 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. E artigo 20. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo ou oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. Cada documento deve ser guardado de acordo com a sua esfera de competência, Estado, União,
federal, município e de acordo com as suas secretarias em função dos órgãos a que pertence. Então, regra geral, cada documento se refere à sua esfera de competência. É isso que realmente está tratando esses artigos. Artigo 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. Artigo 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. Artigo 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a Política Nacional de Arquivos como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. No fundo, a que está se referindo esses 3 artigos finais? Na verdade, é o acesso do documento pelo público. Pergunta, será que o público pode ter acesso a todo tipo documental do governo? Não. Somente aquele dito ostensivo ordinário, esse sim está de acesso ao público, que não leva em risco segredo de Estado, não leva em risco a política internacional do país, entre outros. Então, regra geral, o público deve ter acesso aos documentos, mas certos tipos de documento, de acordo com a sua tipologia, o público não poderá ter acesso. Vamos falar agora sobre a Lei 5433 de 68. Artigo 1º. É autorizado, em todo o território nacional, a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais. Parágrafo 1º. Os microfilmes de que trata esta lei, assim como as certidões, os translados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes, produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais, em juízo ou fora dele. Parágrafo 4º. Os filmes negativos resultantes de microfilmagem ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua saída sob qualquer pretexto. Parágrafo 7º. Quando houver conveniência ou por medida de segurança, poderão, excepcionalmente, ser microfilmados documentos ainda não arquivados, desde que autorizados por autoridade competente. O que na verdade, esse artigo e esses parágrafos estão se tratando? Quando você fala microfilmagem, você está discutindo na sua origem digitalização e a primeira ideia de fotografia dos documentos. O objetivo maior de digitalizar pode estar associado a você diminuir o espaço físico entre a massa documental, né, e o espaço em que aquele documento está. Mas, na verdade, a digitalização ela tem um compromisso maior dentro da diplomática com a fidelidade ou a fidedignidade do documento. Temos que lembrar que quando você digitaliza um documento, esse documento também existe em papel. Se for do tipo textual, existe essa documentação em papel. Então, a digitalização apenas garante a fidedignidade e a autenticidade do documento. É isso, na verdade, que se preocupa com a microfilmagem dentro da lógica da diplomática. Ou seja, o que está em jogo é a autenticidade e aquele documento realmente diz o que realmente é. Em outras palavras, aquele documento, na verdade, não é forjado, é um documento verdadeiro, é isso realmente que está em jogo. Artigo 2º. Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo ser arquivados no local diverso da repartição detentora dos mesmos. O que realmente nos interessa entender aí? Que do ponto de vista histórico-cultural, ou seja, dentro da lei, os documentos têm finalidade histórica-cultural, até porque a documentação, a microfilmagem, a sua fotografia entra no contexto histórico, né? Entra até dentro da lógica, né, dentro do cinema, que já começa em 1929, onde os Estados Unidos aborda isso para valer e eles já entendem que arquivologia é poder, porque se a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e o documento é qualquer coisa que contém uma informação, não se iludam, informação é poder. Então, dentro dessa realidade, há todo um desdobramento do cinema, da chamada diplomática, da chamada da arquivologia e da chamada digitalização dos documentos, onde o objetivo maior é a prova, é a fidelidade, é a fidedignidade, é, na verdade, a informação correta e não o dado forjado que é jogado no sistema. Para você ter ideia, isso levou a um problema seríssimo no Canadá, quando houve, na verdade, forças inglesas foram
forças canadenses e forças inglesas foram, na verdade, para a Somália, e ali houve adulteração de tudo quanto foi forma de informação. Ou seja, aqueles documentos, aquelas informações, do ponto de vista arquivístico, de contar uma história sobre a Guerra da Somália, não teve, na verdade, validade alguma, porque foi verificado na prática que havia manipulação de toda e qualquer espécie. Vamos falar sobre o Decreto 1799 de 96. Artigo 5º. A microfilmagem de qualquer espécie será sempre feita em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantida a segurança, a qualidade da imagem e de reprodução. O que realmente nos interessa entender aí? Questão de concurso público, já caiu isso. Quando você vai digitalizar um documento, para garantir a definição, a segurança, tem que ter no mínimo quantas linhas? O cara vai ter que saber, 180 linhas, está na lei, né? Ele não te cobrou na prova a letra de lei, mas você, na verdade, tinha que ter lido alguma coisa sobre para saber que esse mínimo aí é 180 linhas, né? Então, estão te cobrando isso em prova. Parágrafo 3º. O armazenamento do filme original deverá ser feito em local diferente do seu filme cópia. O parágrafo anterior, o que na verdade aborda, é que o microfilme, o negativo, não pode estar no mesmo local. Porque na verdade o que vai acontecer? Se você tiver um documento digitalizado, você tem a sua cópia e coloca no mesmo local, se o prédio pega fogo, você perde a cópia e o original. Né? Então a lógica, na verdade, é isso. É uma medida de segurança, que caso o pior aconteça, pelo menos ou a cópia ou o original está preservado. Será muito azar se os dois pegarem fogo, aí outra história. Artigo 12. A eliminação de documentos após a microfilmagem dar-se-á por meios que garantam a sua inutilização, sendo a mesma precedida de lavratura de termo próprio e após a revisão e a extração do filme cópia. Parágrafo único. A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade do órgão, aprovada pela autoridade competente na esfera de sua atuação e respeitado o disposto no artigo 9º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Na verdade, o que realmente nos interessa entender nesses artigos? Primeiro, a microfilmagem está diretamente associado a uma documentação que será, podemos dizer, fotografada e as pessoas poderão ter acesso. Mas, Fabrício, todo mundo pode ter acesso aos documentos? Lógico que não. Com certeza esse documento não é um documento sigiloso. Então, regra geral, se um documento é microfilmado, de acordo agora com a visão do Schellenberg, ele tem gênero de valor secundário. Se tem gênero de valor secundário, ele perdeu a sua função administrativa e é importante para a instituição. Regra geral, microfilmou, guardou. Na verdade, microfilmar o documento nada mais é do que fazer uma fotografia. E você tem um equipamento onde, na verdade, é um cilindro que você tem vários documentos rodeando esse cilindro e você tem um acesso único a uma documentação. Isso é tão importante porque, na verdade, você está preocupado com o quê? Com um documento que tem finalidade histórica, cultural e mais. Tem uma finalidade de pesquisa. Se, hipoteticamente, você estiver fazendo um doutorado numa área de história, você, como pesquisador, poderá ter acesso a um certo tipo de documento, dependendo do contexto, até, na verdade, sigiloso, para você tirar alguma informação. Mas você não pode tirar uma informação que gere um dano à pessoa. É uma informação que, de repente, te ajuda, né, na sua pesquisa. Então, dentro dessa realidade, você realmente pode ter acesso a esse documento sigiloso, mas com autorização da esfera competente. Então, a microfilmagem tem uma preocupação de pano de fundo de, na verdade, fazer com que as pessoas tenham acesso a documentos de forma mais rápida e precisa, que, na verdade, é digitalizados e acesso ao público. É isso, na verdade, que está por trás da digitalização, com essa preocupação maior dos documentos pelas pessoas, que na verdade tem a sua origem na Revolução Francesa. Artigo 13. Os documentos oficiais ou públicos com valor de guarda permanente não poderão ser eliminados após a microfilmagem,
devendo ser recolhidos ao arquivo público de sua esfera de atuação ou preservados pelo órgão detentor. O que realmente temos que estar atento? Cuidado! Se um documento tem valor permanente, quer dizer que ele terá uma guarda permanente. Isso quer dizer que ele é importante para a instituição. Fabrício, pertencer à fase permanente é ter uma guarda permanente? Não. Como é que eu vou saber isso na prática? Se for uma prova de múltipla escolha, eu tenho que analisar as respostas. Se for uma prova CESP-NB, aí sim está na mesma linha. Fase permanente deve estar associada, de acordo com a banca CESP-NB, a uma guarda permanente. O que temos que estar atento é que se o documento está em fase permanente, ou seja, ele é microfilmado, ele é importante para a instituição ou para o órgão a qual serve. E lembre-se, cada documento na sua esfera de competência. Artigo 14. Os translados, as certidões e as cópias em papel ou em filme de documentos microfilmados, para produzirem efeitos legais, em juízo ou fora dele, deverão estar autenticados pela autoridade competente detentora do filme original. O que isso quer dizer na verdade? Na verdade, isso aí é uma contextualização ou, na verdade, uma difusão lá da diplomática, que está se preocupando isoladamente, primeiro, da autenticidade do documento. Então, a diplomática, né, trabalha, na verdade, com a autenticidade do documento, em unidades isoladas. A arquivologia vai se preocupar com a autenticidade desse documento, mas olhando os documentos em cima de um conjunto, ou seja, de que órgão ele veio, de que empresa, é pública, é privada e é autêntico mesmo esse documento? Então, dentro dessa realidade, a arquivologia analisa o documento externamente e a diplomática internamente. Quando falamos internamente, é olhar a autenticidade sem saber de onde ele vem. É um estudo isolado do documento. A arquivologia não. É um estudo mais externo que vai discutir o órgão, a empresa, se é pública ou privada. Artigo 15. A microfilmagem de documentos poderá ser feita por empresas e cartórios habilitados nos termos deste decreto. Então, qual é a preocupação mesmo da arquivologia junto com a origem da diplomática? É se preocupar de fato com a autenticidade do documento em função dos seus órgãos. É isso que realmente está por trás. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, isso gerava problemas seríssimos, porque às vezes você tinha certos documentos onde a pessoa colocava o nome de uma família X tradicional, né, tinha lá o grau de parentesco e dali tinha direitos, e verificava se aquele documento, na verdade, era, autêntico ou não. Dentro da Conselho Diplomática, existem várias ramificações. Primeiro, para saber se o documento é autêntico. Segundo, para saber se o documento trata daquela época ao qual ele diz, e por aí vai. Então, na verdade, a diplomática também, ele gera outras ciências, que não é só a arquivologia. Vamos fazer agora exercícios de prova. CESP-NB. Julgue os itens abaixo relativos a documentos públicos. 1. São considerados documentos públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter públicos e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. 2. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização de instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 3. A gestão e o recolhimento de documentos públicos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal é de responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos. Assinale a opção correta. Nenhum item está correto. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Todos os itens estão corretos. Vamos verificar que o gabarito é a alternativa B. Vamos olhar de novo a alternativa B. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Vamos olhar os itens 1 e 2. O item 1, você pode verificar que é letra de lei. São considerados documentos públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos
por instituição de caráter público ou por entidades privadas, encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. É a definição básica que foi vista. Segundo, a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência. Regra geral, cada documentação está associada à sua esfera de competência. O que é da União é da União, o que é do Estado é do Estado, o que é do município é do município. E o item 3 está totalmente fora, né? O item 3 não tem a menor condições. Então, gabarito, letra B. Questão da UFRJ. Os documentos relativos às atividades meio serão analisados, avaliados e selecionados pelas comissões permanentes de avaliação de documentos dos órgãos e das entidades geradoras dos arquivos da administração pública, obedecendo aos prazos estabelecidos pela alternativa A, tabela de equivalência e transferência expedida pelo SINAR. B, tabela de enquadramento e definição expedida pelo SINAR. C, tabela de prescrição e decadência expedida pelo DENARC. D, tabela de avaliação e extinção expedida pelo ABARC. Alternativa E, tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARC. Gabarito, alternativa E, tabela de temporalidade de documentos e CONARC. Pô, a questão te deu um monte de alternativa aí, ABARC, só faltou falar qualquer coisa aí terminado com ARC, né? E totalmente fora. É TTD, tabela de temporalidade, CONARC, SINAR. A questão tem que girar em cima disso. E ele botou um monte de nomenclatura aí totalmente fora do contexto. Então não tem como errar esse tipo de questão. Para complementar seu estudo, indico o livro Arquivologia para Concurso, autor Fabrício Mariano, editora Academia. Você vai perceber que este livro está voltado realmente para concurso público, onde é abordado ali os autores como Heloísa, Marilena, Bastiana Vieira e Râmida. É tratado também ali a lei 8.159, entre outras. E o candidato tem que perceber que a arquivologia não é um estudo isolado, não é um estudo de um único autor, muito pelo contrário. Você vai ter que perceber realmente a que autor a questão está se referindo para você realmente fazer uma boa prova. Então, cuidado, é uma matéria fácil, dado que você conhece os autores, mas ela se torna difícil se você realmente não os conhecer. Então, espero que você tenha um bom estudo e faça uma excelente prova. Até a próxima.